Reunião pontualmente às 6 horas. Eu quero dar o bom dia a todos que estão aí e hoje nós vamos ter uma apresentação de um artigo científico, um artigo que foi também publicado no Gastroenterology, porque, na verdade, quando a gente faz lesões, quando a gente faz ecoendoscopia em lesões císticas, fica sempre aquela história, né? Eu tenho que, no momento da punção ou algum momento antes, fazer antibiótico terapia e depois manter a antibiótico terapia por algum tempo depois que a gente faz isso. Então, esse artigo científico publicado no Gastroenterology é um artigo científico extremamente interessante, muito bem planejado, e vamos ver o que o Tarek tem para dizer para a gente a respeito dessa discussão, que é uma discussão extremamente importante para nós que fazemos ecoendoscopia. Então, Tarek, fique à vontade, pode apresentar o seu trabalho para que a gente possa discutir logo em seguida. Bom dia a todos. O artigo científico de hoje, como o Dr. Celso já destacou, dizendo que a antibiótico profilaxia não é necessária para a punção ecoguiada de lesões císticas pancreáticas. É um artigo do Gastroenterology de 2020. Bom, a punção de cisto pancreático, o uso de antibiótico profilaxia é rotineiro, porém o risco de infecção até hoje permanece incerto. Então, existem muitas dúvidas se o uso da antibiótico profilaxia realmente reduz a incidência de infecção ou não. Na punção de cisto pancreático, é importante relatar 4 coisas. A primeira é que o primeiro relato foi de 1997 e apresentou um índice de infecção pós-punção de 9,1%. E depois disso que começou a ser introduzido o uso rotineiro da antibiótico profilaxia antes da punção. Só que esse número foi superestimado de acordo com meta-análises recentes feitas entre 2011 e 2019, que mostrou uma taxa de infecção entre 1 a 2%. Em segundo, a maioria dos casos de infecção são relacionados apenas à febre, que é resolvida com antibiótico terapia. E nenhum dos casos, é muito raro algum caso apresentar uma infecção clinicamente relevante. Em terceiro, 2 estudos retrospectivos sugerem que essa antibiótico profilaxia não reduz o risco de infecção, febre ou bacteremia. Perdão pelo erro aqui. E quarto, a maioria dos casos de infecção são de cistos de duplicação, cistos de duplicação intestinais ou cistos mediastinais, e não dos pancreáticos. Então, o uso de antibiótico profilaxia pode aumentar o risco de eventos adversos, também relacionados à medicação, como diarreia, reações alérgicas, infecção secundárias, além de uma possível indução de resistência bacteriana. Os guidelines atuais sugerem o uso de antibiótico profilaxia de rotina nas punções de cistos pancreáticos, porém essa sugestão é mais baseada numa falta de evidência contra a profilaxia. E nos guidelines eles até destacam a necessidade de estudos prospectivos acerca disso. Então, o objetivo primário desse trabalho é avaliar se a punção ecoguiada de cistos pancreáticos sem a antibiótico profilaxia está associada a um aumento do risco de infecção comparado ao mesmo procedimento com antibiótico profilaxia. E os objetivos secundários é avaliar a incidência de febre durante o follow-up sem outro sítio infeccioso, os eventos adversos relacionados à punção, principalmente sangramento e perfuração, e os eventos adversos relacionados à antibiótico profilaxia. Então, esse é um estudo prospectivo, multicêntrico, placebo-controlado e duplo cego, que foi entre setembro de 2014 a junho de 2018, e a análise estatística foi realizada através do teste exato de FISH e o t-test. Então, foram incluídos todos os pacientes acima de 18 anos com cistos pancreáticos e os critérios de exclusão foram as comorbidades que exigiam o uso de antibiótico profilaxia, cisto de duplicação, uso de antibiótico terapia nos 5 dias que antecederam a punção
gestantes e alergia à ciprofloxacina. Então, as definições durante esse trabalho foi definido como infecção confirmada aqueles pacientes que apresentavam suspeita clínica ou imagem sugestiva em exames de imagem, tomografia ou ressonância com hemocultura positiva, e definido como suspeita de infecção aqueles pacientes que apresentavam suspeita clínica ou exame de imagem sugestivo, porém sem confirmação microbiológica. Os eventos adversos da punção foram feitos baseados no lexicon da ASG, considerado como imediato aqueles que ocorreram durante o procedimento ou imediatamente após, e considerado como tardio qualquer evento adverso que ocorreu após o procedimento. E como evento adverso da medicação, esses foram determinados pelo próprio médico assistente do paciente. Então, de resultados, nós podemos ver que foi, em ambos os grupos, foram muito semelhantes em questão de idade e gênero. A idade média foi de 64 anos e de doença prévia, a mais comum foi pancreatite, seguidas por diabetes. Também foram incluídos alguns pacientes com imunossupressão. Dentre eles, a mais comum foi imunossupressão farmacológica, por volta de 5% dos casos. Os casos de antiagregação mais comum foram de uso de AS. E 90% dos pacientes completaram toda a medicação durante o estudo. E a quantidade de antibióticos durante o follow-up, por outro motivo, foi por volta de 8,4%. Então, aqui é interessante, durante as características do procedimento, o tipo de cisto mais comum foi o IPMN de ducto secundário, correspondendo a 38,9% dos casos, seguido de origem, de cisto de origem desconhecida. O cisto até hoje traz algumas dificuldades às lesões císticas, porque muitas vezes você não consegue definir ela num padrão específico. Então, como causa indeterminada, cisto indeterminado correspondeu a cerca de 16,8%, seguido por cisto seroso como terceiro mais comum, 13,3%. Quanto à localização, predominantemente foi na cabeça, correspondendo a 37% dos casos, seguido por corpo e cauda. O tamanho médio foi de 14,2 milímetros, sendo que 70% deles era um cisto único e 30% multicísticos, sendo que 50% deles apresentavam algum tipo de septação. Quanto ao diâmetro das agulhas utilizadas, em 93,8% dos casos foi utilizada a agulha de 22 gauges, precedida pela agulha de 19 gauges em 5% dos casos, e em 1,3% a agulha de 25. Foi coletado fluido em cerca de 95% dos pacientes, e a quantidade média de líquido retirado do cisto foi de 29,8 ml. A drenagem completa do cisto foi obtida em apenas 43,9% dos casos. Então, foi dividido, os eventos adversos total foram 50, que foram os eventos não esperados, 25 no grupo da antibiótico profilaxia e 25 no grupo do placebo, sendo considerados eventos adversos 14, de acordo com o lexicon da ASG, sendo do grupo de antibiótico profilaxia 6 e do grupo placebo 8, e 36 incidentes que eu vou destacar na tabela a seguir. Então, primeiro falando dos tipos de eventos adversos, dos 14. Então, como vocês podem ver, o mais predominante foi a dor abdominal, correspondendo a 1,8%, mas nenhum apresentou um grande número. Então, tivemos um caso de baracteremia no grupo placebo. Esse caso foi considerado como severo. Nós tivemos 3 casos severos ao total. Esse caso de bacteremia foi um paciente que
apresentou quadro de bacteremia cerca de um dia depois da punção, associado a um quadro de pancreatite aguda, sendo internado e permaneceu internado por 28 dias. Foi só necessário antibiótico terapia para tratamento e ele teve alta. Todos os outros casos foram tratados de maneira muito mais simples, com o paciente permanecendo em média 1 ou 2 dias internados, não apresentando diferença quanto à incidência de pancreatite, dor abdominal, febre, sangramento, broncoespasmo, entre outros, entre os dois grupos. Quanto aos incidentes, o tipo de incidente mais comum foi um desconforto abdominal, tendo presente em cerca de 7,5% dos casos, e a apresentação disso durou em média em ambos os grupos de 2 a 3 dias, precedido por diarreia como o segundo mais comum. Esses incidentes são todos relacionados à medicação, tá? E não à punção. Então, a diarreia, em média, durou menos do que 3 dias, e tivemos 2 episódios de febre, um em cada grupo, também autolimitado, tratado com antibiótico terapia, durando menos do que 3 dias. Então, no total, nós tivemos 299 pacientes, sendo que deles 73 foram excluídos do grupo, sendo que 40 deles foram porque acabou não sendo realizada a punção ecoguiada no momento. Então, no final das contas, foram randomizados 226 pacientes, sendo colocados 112 no grupo da antibiótico profilaxia e 114 no grupo placebo. Então, para discussão, esse foi o primeiro estudo randomizado a avaliar o efeito da antibiótico profilaxia na incidência de infecção pós-punção ecoguiada das lesões císticas pancreáticas, e mostrou um risco muito baixo de infecção do cisto após essa punção. E o risco no estudo não aumentou sem o uso de antibióticos, se comparado ao uso de profilaxia com ciprofloxacino. Então, estudos prévios sugerem que a drenagem incompleta do cisto podia aumentar o risco de infecção. Porém, isso aconteceu em quase 60% dos casos apresentados no estudo e não foi evidenciado um aumento do risco de infecção nesses casos. Os eventos adversos, incluindo os incidentes nesse estudo, foi de 22,1%, e eles explicaram que foi provavelmente devido à natureza prospectiva do estudo e à busca ativa por sintomas atrás do paciente. Porém, se forem considerados apenas os critérios do lexicon da ASGE, a taxa seria de 5,8%, similar aos estudos prévios, que varia de 5% a 6%. Então, os cistos de duplicação e os mediastinais parecem ter um risco aumentado para infecção, porém esses pacientes foram excluídos do estudo, não sendo possível recomendar a não utilização da antibiótico profilaxia nesses casos. Porém, durante o follow-up, 2 pacientes foram diagnosticados com cisto de duplicação intestinal, foram puncionados e não houve caso de infecção, mesmo sem antibiótico profilaxia. Então, isso sugere que talvez esses cistos não elevem o risco de infecção. E para o estudo foi considerado como aceitável um risco de infecção de até 4%, porque teve um estudo recente prospectivo de punção ecoguiada de lesão cística com o uso de antibiótico profilaxia, que evidenciou febre em 4,1% dos pacientes. Porém, nesse estudo, a taxa de febre em ambos os grupos foi de 0,9%. Então, os resultados desse estudo podem levar à recomendação dos próximos guidelines, pode levar a uma mudança da recomendação dos próximos guidelines. Então, os pontos fortes deste estudo é que é um estudo randomizado, duplo cego e multicêntrico. 90,7% dos pacientes completaram o esquema de medicação durante o estudo e foram incluídos também no estudo pacientes com risco aumentado para infecção, entre eles pacientes imunossuprimidos, cirróticos e diabetes, sendo que diabetes correspondia a cerca de quase 30% dos pacientes. Então, como conclusão,
ficou que o risco de infecção pós-punção ecoguiada das lesões císticas pancreáticas é baixo e não aumenta o risco sem antibiótico profilaxia comparada com a profilaxia com ciprofloxacino, que é usada rotineiramente. Alguns estudos até falam em usar levofloxacino ou até mesmo tazocin, porém, a princípio, eles não viram a necessidade de fazer essa comparação. Esses resultados podem guiar o manejo clínico dos casos e uma mudança dos guidelines, evitando o uso desnecessário da antibiótico profilaxia, que, além de desnecessários, podem cursar com resistência antibiótica e outros efeitos indesejados. Bom, é isso. Obrigado. Perfeito, obrigado, Tarek, pelo trabalho. Eu acho que esse é um trabalho interessante, né, que mostra exatamente a nossa dúvida, né, de que quando a gente funciona cistos de pâncreas, será que vai dar infecção ou não? E esse trabalho, um trabalho muito bem feito, uma metodologia boa, realmente demonstra que isso raramente acontece. E é uma observação mesmo clínica que a gente tem feito, né? Às vezes a gente funciona essas lesões císticas e até por algum motivo não é feito o antibiótico e a gente percebe que o nosso temor em infecção às vezes não se faz jus a isso. E aí esses pacientes evoluem bem sem maiores problemas. Isso mostra também que a punção do pâncreas, mesmo nas lesões císticas, ela é bem segura, né? Ou seja, a taxa de complicações, o Tarek mostrou muito bem aí, nesse estudo foi até um pouquinho maior, né? Principalmente a taxa de eventos adversos. Por quê? Porque eles tiveram uma busca ativa, ou seja, uma busca ativa por aproximadamente 3 semanas de quadros dolorosos desses pacientes. Então, isso é muito importante. O importante também é a gente discutir, será que a gente vai mudar a nossa conduta, né? Porque essa é uma conduta já arregimentada, né? Já, inclusive, em guidelines sobre isso. Então, essa é a grande discussão desse trabalho, e é um trabalho realmente muito importante, ou se a gente deve ainda esperar um pouquinho mais para tomar uma decisão como essa, né? De não fazer mais antibiótico terapia. Então, eu queria ouvir a opinião aí do pessoal, eu queria ouvir a opinião do Marcos Clarencio, né, quem está aí, a Nutiane também, que está aí, a Raquel, o Otávio, por favor, fiquem bem à vontade. Alô, bom dia a todos. Fala, Marcos. Bom dia a todos. A gente fica sempre preocupado, né, na drenagem desses cistos, em particular aqueles pacientes, os pacientes imunodeprimidos, os pacientes que têm alguma deficiência da imunidade, a gente não se encaixou aí nesse estudo. E termina a gente fazendo com aquele receio, aquele medo, né? E veja também que a quantidade drenada foi em torno de 20 ml, né? Uma quantidade pequena, me parece que na grande maioria são cistos pequenos, né? Esses não são, talvez não tão assim preocupantes, né? Do que aqueles cistos, aqueles pseudocistos, né? Aqueles pacientes depois de uma pancreatite. Uma coisa assim também que eu queria perguntar, não sei se foi dito, é quanto tempo de antibiótico profilaxia, né? Porque habitualmente recomenda até 3, 5 dias nesses pacientes, né? Fazendo punção. Eu não sei se foi colocado isso ou eu me perdi em Tarek, algum... Tarek, qual foi o período? o período foi só aquela dose antes do Foi procedimento? antibiótico profilaxia precedida de 5 dias de antibiótico, Ah, doutor. 5 dias, tá bom. Eu não sei, Celso, aí a gente fica em dúvida ainda, porque um trabalho só, a gente se basear, né, fica difícil, né? Mas também entendo que quem não faça não está totalmente errado, né? A gente fica com receio em alguns casos, em pacientes imunodeprimidos, diabético, enfim, a gente fica com receio e termina fazendo. Eu acho que é o primeiro, né? Eu acho que tem muita coisa para se avaliar daqui para frente, mas não está totalmente errado, baseado nesse estudo, quem não queira fazer. Enfim,
É, desde quando eu comecei a fazer ecoendoscopia e punção para o diagnóstico de lesões císticas pancreáticas, eu sempre fiz antibiótico, eu aprendi a fazer antibiótico. Eu nunca tive nenhum quadro de infecção, nem nos casos que eu fiz já de rotina, nem naqueles casos que por algum motivo não foi realizado. Nunca tive infecção, nunca tive febre, absolutamente nada. Então, realmente, esse é um trabalho que me chamou bastante atenção, porque será que realmente é importante, né, fazer essa profilaxia? Porque a gente sabe, né, que a gente cria, quanto mais antibiótico a gente usa de forma indiscriminada, a gente cria uma resistência à antibiótico terapia, né? E a gente tem que pensar nisso como médico, é nosso dever, né? Então, realmente, esse trabalho me colocou várias dúvidas na cabeça em relação a isso, né? E eu acho que valeria a pena a gente fazer um trabalho, né? Por exemplo, um trabalho prospectivo mesmo, e onde a gente dividiria em dois grupos. Um a gente faz antibiótico e o outro a gente não faz nada, só faz a aspiração completa. Isso porque eu acho que a aspiração completa, né, do cisto, ela ajuda realmente muito, né, a, a evitar um processo infeccioso nesses pacientes. Eu acho que isso aí realmente nos ajuda e nos ajuda muito. Eu quero saber a opinião dos outros colegas que estão aí, por favor, fiquem bem à vontade. Doutor, eu só queria ressaltar, antes do próximo fazer o comentário, que todos os quadros que tiveram qualquer tipo de infecção ou sintoma foram tratados com terapia com antibiótico de 5 dias e ciprofloxacino e evoluíram super bem. Isso é importante. Quer dizer, não teve, mesmo aqueles que tiveram febre e que tinham tomado antibiótico, eles evoluíram bem. É isso, né? Isso, mesmo do grupo placebo, os que tiveram febre foram tratados com antibiótico terapia por 5 dias e evoluíram super bem. Desculpe, posso fazer uma pergunta? Então, houve uma mudança de estratégia, é isso? Né? Porque... Na realidade, teve o grupo com e sem, porém, os pacientes, daí foi até definido aqui, como os pacientes que evoluíam para infecção confirmada ou suspeita de infecção. Para esses pacientes que, durante o follow-up, apresentavam uma infecção confirmada ou suspeita de infecção durante o follow-up, eles introduziam um antibiótico. Certo. Mas, Eu também isso tinha entendido que não aspiraram totalmente o cisto em 40%, é isso mesmo? Aqui, drenagem incompleta foi cerca de 43%. Perdão, a completa foi 43%, então a incompleta foi 65%. Interessante, porque eu aprendi com o Celso a importância de drenar. Eu sempre ouvi isso do Celso, tem que drenar, não deixar nada, né? Chama atenção essa não preocupação nesse trabalho. Eu não tenho essa experiência, a gente vê todo mundo usando. Eu também sempre me preocupei com essa história de antibiótico profilaxia, a manutenção por 5 dias. Deixa de ser antibiótico profilaxia, né? Porque profilaxia é precoce, essa manutenção, sempre eu fiquei na dúvida do termo correto. Mas eu não saberia ainda dizer se nós podemos modificar a conduta baseado nesse exame. Eu acho bem interessante, acho que o Celso, que tem um número elevado de procedimentos, poderia, sim, talvez fazer um estudo aí para a gente tirar essa dúvida. É isso aí. Me fomentou mesmo, porque o que acontece? Eu nunca tive muita dúvida que quando você esvazia completamente o cisto, você evita, com certeza, um processo inflamatório, né? Um processo infeccioso. Porque é óbvio, você coloca uma agulha infectada que vem do trato gastrointestinal. Coloca essa agulha no interior de um líquido que está completamente estéril. Se você aspirar tudo, é óbvio que você vai com certeza, né? Não com certeza, mas você imagina que a chance de você
levar um processo inflamatório, infeccioso nessa região é menor do que se você introduzir a agulha no líquido e deixar, por exemplo, metade do líquido, né? Ou seja, aquilo lá vai ser um meio de cultura, imagino eu, não tenho provas para isso, para que faça um processo infeccioso. Então, por isso que me fomentou, quando eu vi mesmo a drenagem, e eu já tive a oportunidade, mesmo em casos ao vivo, durante a SBAD, acompanhando outros colegas que funcionaram cisto, eles não fazem a drenagem completa, né? Ou seja, eles não fazem a remoção completa do cisto. E eu me lembro de um caso que no outro dia o paciente teve uma febre alta mesmo sob o uso do antibiótico. E isso me chamou a atenção, porque como eu já faço há muito tempo punção de cisto, eu nunca tive, por exemplo, febre. Também tenho que confessar, nunca, em todos eles eu sempre fiz antibiótico terapia, todos eles, a maioria absoluta. Eu não consigo lembrar aqueles que eu não fiz. Mas eu não me lembro de ter tido febre. Eu não sei se a febre foi por causa da aspiração completa do cisto ou se foi por causa da antibiótico terapia. Não dá para dizer, né? Esse trabalho me deixou em dúvida. Celso, Oi, Marcão. Isso que a doutora Raquel chamou a atenção é interessante. O esvaziamento incompleto, né? Outra coisa também, será que valeria a pena, nesse estudo, fazer cultura de todos os pacientes que você faz punção? Porque a partir daí você estaria respaldado, a depender do quadro clínico, enfim, a fazer antibiótico, né, profilaxia, ou então tratar depois, enfim. Porque a maioria realmente tem um quadro clínico favorável e quando tem alguma sinalização de infecção, na maioria das vezes é controlável, né? Eu não sei se você também, mesmo nos cistos pequenos, né, se você faz, quando é possível, cultura, né, desses pacientes. Então, boa pergunta, viu, Marcos? Isso aí é o seguinte: existe um trabalho do Hospital Cochin, um trabalho antigo, de 1982, de um grupo de cirurgia pancreática muito forte, que é do próprio Hospital Cochin francês, onde eles avaliaram a cirurgia pancreática em lesões císticas de pâncreas. E eles fizeram a coleta do líquido totalmente estéril durante o procedimento cirúrgico com agulha antes de remover o cisto. E eles mandaram isso para... Eu não me lembro, você falou sobre isso e eu me lembrei desse trabalho. Mas eu me lembro que era assim, a chance de você ter bactérias no interior do cisto é praticamente zero. É uma coisa impressionante, mas é praticamente zero, né? Eles mostram bem isso aí. É um trabalho antigo, é um trabalho que, se eu não me engano, foi publicado lá pelos idos de 1980, 81, onde eles faziam a punção dessa lesão cística. Diferentemente, Marcos, do pseudocisto. O pseudocisto não. O pseudocisto ele já tem bactérias, né? Bactérias já da flora normal, né? Da flora normal que a gente encontra. Agora, os cistos, por exemplo, mucinoso, o cisto seroso e o IPMN, ele já não tem esse tipo de bactérias. Isso aí chama bastante atenção. Por isso que eu não sei se vale a pena a gente fazer cultura disso. Eu nunca fiz cultura do cisto. Aprendi também assim, nunca fiz. Mas também é uma coisa que a gente pode fazer. Fica fácil. O problema é que a gente sempre tem preocupação, né, com o líquido do cisto que a gente colhe para fazer o diagnóstico, né? E não para a gente fazer cultura, né? A gente quer sempre fazer o diagnóstico. Então, acho que isso é uma coisa importante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Bem, quem não quiser fazer antibiótico profilaxia, né, tem um respaldo, né, que a evidência ainda é fraca, né? Eu acho que isso é um estímulo para a gente fazer estudos, né, para mostrar com maior evidência
a não necessidade. Exatamente. E talvez o pseudocisto seja um caso especial, né? É um caso especial. Acho que o dia a dia, esses cistos aí, incidentais ou não muito significativos, eu acho que termina não havendo uma necessidade maior. A verdade é essa. A gente faz porque termina a gente fazendo para a gente também, né? Tem algum Exato. receio, às vezes. Enfim. Não, e é exatamente por isso mesmo, Marcos. É exatamente por isso. Não existe outra coisa a não ser isso. Humberto, você quer fazer algum comentário, alguma coisa? Humberto ontem foi dormir tarde, então ele chegou um pouco Será que atrasado hoje. está ainda fazendo a barba? Bom dia a todos. Bom dia, Humberto. Desculpa a aparência, eu estou igual um bicho da seda aqui enrolado. Que aqui também faz frio, sabe, mano? Olha, Isso. eu cheguei agora, então, mas eu li ontem o artigo e eu queria que você me esclarecesse uma coisa. O diagnóstico que eles fizeram foram básicos, além da cultura, hemoculturas, mas o diagnóstico que eles fizeram quando o paciente tinha febre, e aí fizeram antibiótico nesses pacientes. Isso, na realidade. Do grupo que não fez antibiótico profilático, quando o paciente fazia febre, eles instituíam antibiótico-terapia, é isso? Isso, na realidade, eles faziam a suspeita clínica, mas a antibiótico-terapia, ela sempre era introduzida, independente dos grupos. Então, mesmo do grupo que estava fazendo antibiótico e apresentava qualquer indício de infecção, era modificado o antibiótico, fazia um tratamento com antibiótico também, e no grupo placebo. Em ambos, eles trataram da mesma maneira, porque apresentou uma incidência de 0,9% de febre em ambos os grupos. Quer dizer, na verdade, a febre que foi o indicador para eles começarem antibiótico no grupo que não fez profilaxia, era só febre, ou não tinha nenhuma comprovação de hemocultura, nada disso, né? Na realidade, a febre eles usaram como principal parâmetro porque foi utilizado em estudos prévios febre como um dos principais parâmetros. Mas aqui nesse slide demonstra que eles dividiram em dois, como infecção confirmada ou suspeita de infecção. Então, na suspeita clínica, eles faziam um exame de imagem, de tomografia ou ressonância, e era considerada confirmada quando cursava com hemocultura positiva também. E na suspeita de infecção era sem essa hemocultura positiva, porém em ambos os grupos, suspeita de infecção ou infecção confirmada, eles faziam antibiótico terapia. Entendi. Esclareceu, obrigado. Celso, vamos lá. Oi. Para finalizar, outra coisa também que deixa para a gente discutir, né? A gente sabe que os beta-lactâmicos e a ciprofloxacina são antibióticos que atingem bem o tecido pancreático. Também é um antibiótico, né? Será que a gente deve fazer com esse antibiótico? Porque esse antibiótico, ciprofloxacina, eu acho que é um dos mais usados da prática nossa, né? Enfim, será que esse também é um antibiótico adequado? É um antibiótico de um espectro considerável, né? Outra interrogação também, necessita fazer profilaxia com antibiótico desse nível, né? Talvez faça porque tem uma penetração boa no tecido pancreático. Enfim, é outra interrogação também que a gente coloca, né? Exato. É isso aí, gente. O último comentário aqui, que eu peguei a reunião já no final, eu me arrisco a dizer que talvez, em relação à antibiótico profilaxia dos cistos, que a gente está discutindo, vai caminhar da mesma forma para a drenagem biliar, né? Quando antigamente acho que se fazia mais antibioterapia e depois, uma vez drenada a via biliar, sem... Claro, pensar em outros fatores, presença da vesícula ou não, etc. Mas, na grande maioria das vezes, se você drenou bem, na minha prática, eu não faço antibiótico de rotina nos pacientes que eu dreno a via biliar muito bem.
Isso aí eu realmente nunca fiz mesmo. Tanto para tumor como para cálculo, né? Para cálculo eu faço quando tem a vesícula presente e se foi contraste para a vesícula. Então, assim, o assunto não é esse, mas assim, como analogia, talvez a gente caminhe para essa evidência que o Marcos falou, de que uma vez bem drenado o cisto, esvaziado, já que você colocou que o cisto é virgem de manipulação, ele não tem bactéria, né? Ele não tem nada nesse trabalho que você citou, então acho que uma vez drenado, uma vez esvaziado, acho que a gente vai caminhar para isso. Mas é o que o Marcos falou também, né? A gente acaba ficando faz um antibiótico uma dose para a gente também, né, Marcos? Quer dizer, na dúvida pro réu, quer dizer, né? Na ansiedade, enfim. Bem, se vier a Ivete Sangalo drenar comigo, eu vou fazer, viu, na dúvida. A repercussão de uma infecção é muito importante, né? Enfim. É isso mesmo. É isso aí, gente. Bom, vamos passar agora, então, para o caso clínico. Eu acho que quem vai passar o caso clínico é o Ibrahim, né? O Ibrahim já está compartilhando a tela. Então, vamos lá, Ibrahim. Sempre lembrando que os casos clínicos que a gente apresenta aqui são os casos clínicos assim até das últimas 2 semanas, né? Então são casos que a gente vai mostrando para vocês, angariando as imagens e se foi operado, se não foi operado, e depois com o passar do tempo a gente vai começar a passar alguns casos anteriores. Eu acho muito bom isso, viu, Celso? Inclusive eu coloquei na nossa sessão de quarta, na residência, sempre um caso clínico. Eu acho muito interessante. É um caso clínico para que a gente possa fomentar a discussão, né? Saber se exatamente aquilo que a gente faz é o correto, né? Porque a gente também não é o dono da verdade, isso é uma coisa importante. A gente tem que saber se o que a gente está fazendo é certo ou não é certo, né? E caso clínico recente fica muito marcado na cabeça do residente. Exato. Então vamos lá. Bom dia para todos. Hoje vou apresentar um caso clínico de um paciente de sexo masculino, 70 anos, com um quadro de emagrecimento de 3 meses de evolução, mais que 10 quilogramas, com desconforto abdominal, com uma icterícia de início recente. Como antecedentes patológicos, ele tem dislipidemia, AVC prévio sem sequelas e obstrução da carótida esquerda. Ele nega antecedentes cirúrgicos e, como hábito vicioso, ele é um ex-tabagista. No ingresso no exame físico, paciente com bom estado geral, ictérico, afebril, sinais vitais conservados e com dor leve na palpação em epigástrico. Foi realizado um estudo de laboratório dia 19 de junho, que demonstra uma anemia com hemoglobina de 9,2, uma icterícia de caráter obstrutivo com bilirrubina total de 10,3, à direita é de 8,74, GGT de 964 e fosfatase de 445. Então, com estes resultados, o paciente foi primeiro derivado para um estudo de ultrassom abdominal, que foi realizado dia 20 de junho de 2021, que informou vias biliares intra-extrahepáticas de calibre conservado, vesícula biliar hiperdistendida, uma vesícula de 14 centímetros no eixo maior, com paredes lisas e regulares, sem identificação de sinais de litiase. E as porções avaliadas do pâncreas no ultrassom abdominal foram de morfologia conservada. Posteriormente, foi solicitado um exame de tomografia abdominal. O exame de tomografia abdominal informou uma formação expansiva hipervascularizada na topografia da papila duodenal, com insinuação a nível da terceira porção duodenal de 1,5 centímetros, que determina uma dilatação das vias biliares aumontantes, também como uma dilatação leve do ducto pancreático principal, como achado sugestivo de uma neoplasia primária periampular. Aqui, seguindo o colédoco, distalmente, dá para ver no final do colédoco uma imagem expansiva que é sugestiva de essa lesão.
Posteriormente, o paciente também foi derivado para um estudo de ressonância magnética abdominal e colangio-ressonância, que foi realizado dia 21 de junho de 2021, que demonstra também uma lesão expansiva no colédoco distal, na verdade que é na topografia da papila, mas estendendo-se dentro do colédoco distal, com dilatação do colédoco e também uma leve dilatação do ducto pancreático, associado com uma vesícula biliar bem hiperdistendida. Aqui, então, como diagnóstico final, uma formação expansiva mal delimitada na topografia da papila duodenal e estendendo-se para o interior do colédoco distal com uma dilatação das vias biliares extrahepáticas de até 2,0 centímetro e uma ectásia mínima do ducto pancreático de 0,3 centímetro. E a dilatação da vesícula, como já falamos. Posteriormente, foi realizado um estudo de ecoendoscopia. Aqui, primeiro, a imagem endoscópica, que demonstra a papila. E aqui, o vídeo que demonstra a extensão dessa lesão com uma dilatação do colédoco e do ducto pancreático principal. Bom, acho que nessa altura aí, né, a ecoendoscopia, eu queria só fazer um comentário, nessa altura, então vocês viram que é um paciente que tem uma bilirrubina elevada, é um paciente que tem um emagrecimento, né, sempre lembrando que nas lesões ampulares, né, o emagrecimento é um sinal de uma lesão avançada, e a ecoendoscopia mostrou uma neoplasia da papila duodenal que parecia se tratar de um UT1N0MX, né? Então foram feitas biópsias endoscópicas. Alguém arriscaria um diagnóstico aí? É a minha pergunta. E dependendo do diagnóstico, o que é que vocês fariam? Antes da gente dar continuidade, né? Vamos fomentar um pouquinho essa discussão. Marcão, cadê você? Humberto? Eu estou aqui na salada de frutas. Uma primeira coisa que me chama a atenção, Celso, é um quadro de colesterol no paciente idoso com perda ponderal, né? Até que, prova o contrário, a possibilidade de tumor deve ser logo aventada. A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, o ultrassom é o primeiro exame de rastreamento, né? Quando ele é bem feito, ajuda bastante. Esse ultrassom aí, eu não sei quem foi quem fez, me desculpe, mas será que não viu essa dilatação, né? Porque quando fala em dilatação da via biliar e do colédoco, é alguma coisa distal, né? Já dá uma sinalização. Uma outra coisa que cada vez mais eu estou convencido, e aquele seu colega lá de Ribeirão Preto, o Kemp, né? Um dia me falou isso, colestase extrahepática, né? Ultrassom e depois partir para a ressonância, né? A ressonância de abdômen superior com CPRM, para mim, é o exame que tem que ser feito. Você vê que, às vezes, a gente perde tempo com a tomografia mostra uma dúvida, mas se você tem essa disponibilidade no serviço, lá no Roberto, cada vez mais a gente está fazendo isso. Do ultrassom partindo para a ressonância, né? E agora me parece que esse ultrassom aí, me parece que invade a via biliar, não tenho certeza, né? A massa. Até que prova o contrário, Celso, isso aí para mim é um tumor, viu? É uma possibilidade primeira. Se for alguma outra coisa, eu vou estranhar. Não, que é um tumor, eu não tenho a menor dúvida, mas você acha que está mais para um adenoma ou você acha que está mais para um adenocarcinoma? Eu acho que está mais para um adenocarcinoma, entendeu? Eu acho que a possibilidade maior, né? Pelo quadro clínico, evolução, o momento que aconteceu a lesão, né? Habitualmente, adenoma de papila, caracteristicamente, ocorre mais em mulher, né? Pode dar sintomas inespecíficos, um achado incidental, né? E é isso. Média idade. O Celso. Fala, Humberto. Eu concordo com o Marcos aí, me parece que tem invasão aí da parede do colégio. Já na ressonância a gente vê uma projeção para dentro do colédoco, né? Quer dizer, se
esse é o caso, a minha pergunta e o paciente estando em condições de cirurgia, quem que drenaria esse paciente, ou se o paciente já estiver, embora com 10 de bilirrubina, se o paciente já estiver preparado, com condições de mandar operar sem uma drenagem prévia. Obviamente que tem que ter a histologia aí para fazer isso, né? Então, não sei se vocês abriram a papila para fazer uma biópsia na papila ou vocês fizeram a punção. Bom, então, isso é uma excelente pergunta. Essa daí é uma pergunta muito interessante. Primeiro, numa lesão como essa, em que eu faço ecoendoscopia, e vocês estão vendo aqui, né, a lesão muito bem circunscrita na região da papila, jamais faço papilotomia. Por quê? Porque se for um adenoma, por exemplo, ou se for um adenocarcinoma in situ, eu perco a oportunidade de fazer uma ressecção em monobloco. Então, diferentemente de todos os guidelines, eu não faço papilotomia nesse paciente e não dreno a via biliar. Até o Rodrigo pode até comentar sobre esse caso. Por que eu não dreno a via biliar? Porque não vale a pena você drenar a via biliar, levar um processo inflamatório, levar um processo infeccioso para o interior da via biliar, sendo que, nesse caso, por exemplo, você vai fazer uma drenagem, você vai fazer uma duodenopancreatectomia, por exemplo, se esse paciente for para cirurgia. Mas, nesse caso em especial, eu dei como classificação um UT1N0MX, ou seja, eu não encontrei nódulos linfáticos periféricos e eu também não encontrei absolutamente... em relação à invasão, a gente vê que a invasão ela é uma invasão bem tênue, e vê que você tem uma dilatação importante. E a ecoendoscopia, não sei se você pode colocar a seta aí, ô Ibrahim, a ecoendoscopia mostra bem na ponta do transdutor aqui, ó, pode pôr no transdutor lá em cima, bem lá em cima, que a gente, se colocar uma alça de polipectomia aqui, você vai arrancar todo esse aparelho esfincteriano. Então, eu fiquei bem tranquilo, eu já tenho experiência nisso, falei, olha, eu acho que uma papilectomia pode ser indicada aí, tá? Mas existe muita dúvida, dependendo do diagnóstico. Se for um adenoma, a gente pode fazer uma papilectomia. Mas, se vier um adenocarcinoma, aí fica a discussão. A gente tem que entender que hoje a papilectomia tem tido uma ampliação das suas indicações, principalmente para o adenocarcinoma. Por quê? Porque se a lesão for um T1, a chance de ter nódulos linfáticos é menor do que 1%. Porém, se ela já for um T2 com invasão do colédoco, a chance de ter nódulos linfáticos ultrapassa os 10%. Então, será que vale a pena fazer a cirurgia ou será que vale a pena fazer a papilectomia? Essa é uma resposta que a gente não tem e que a gente vai responder a partir do momento que a gente continuar angariando casos como esse e estudar melhor a história natural. Então, essa é a minha impressão. Por isso, uma coisa eu falo para vocês. Nesses casos, eu não dreno. Não faço esfincterotomia para biópsia. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não fiz com agulha fina, eu fui lá com a pinça de biópsia, bem na parte, na face da papila, e fiz biópsias dessa região. Raquel, acho que a Raquel quer falar alguma coisa. Fala. O que eu queria comentar é que, eventualmente, a biópsia, num caso desses, onde parece ser mais uma lesão intramural, às vezes ela não nos ajuda tanto. E na definição se é um adenoma ou um adenocarcinoma, às vezes realmente fica difícil. Eu concordo com você que o ideal é não realizar a papilotomia. E eu estava com dúvida, e isso que eu queria perguntar era a extensão da lesão, porque se a extensão não for para dentro do colédoco, não for maior do que 10 milímetros, em geral, eu diria que deveria ser feita uma ampulectomia, concordo com você. E depois, se mostrar um adenocarcinoma, aí vamos pensar o que nós vamos fazer. Mas eu concordo com você, né? Que eu pensaria em não mexer na papila se não fosse retirar a lesão em bloco inteira, porque depois dificulta muito, aí você não consegue se optar, se você pensar em ressecar por endoscopia. Concordo com você, Celso.
Raquel, ó, eu gostei muito do seu comentário, porque é exatamente esse pensamento que faz com que nós, gastroenterologistas e endoscopistas, realizemos uma esfincterotomia com a finalidade de biópsia. Hoje, com a papilectomia, na minha opinião, eu vou até usar uma palavra bem forte, eu acho um crime você fazer isso. Eu honestamente acho muito ruim. Por quê? Porque você perde uma oportunidade. Se você faz a biópsia e vamos supor que não venha nada e ela não te ajude, nesse caso, com essa ecoendoscopia, o que eu indicaria diretamente para esse paciente? Eu indicaria uma macrobiópsia por papilectomia. Então, eu vou lá, faço a papilectomia, mando para exame. Se vier um adenocarcinoma, ótimo, as margens estão comprometidas, podemos até fazer uma duodenopancreatectomia. Se não vier, aí a gente deixa e vamos estudar para ver como é que fica. Eu acho que essa hoje, eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Eu acabei de assistir agora, essa semana, da ESGE, do europeu, né, da Sociedade Europeia de Endoscopia Digestiva, onde quem falou foi o Bertrand Napoleon, e ele disse que ele faz a esfincterotomia para biópsia e tudo mais. Sabe, isso aí eu faço se eu vejo que na ecoendoscopia eu não tenho um T1, eu tenho um T3, por exemplo, eu tenho uma invasão, aí não tem conversa. Eu vou lá e dreno o paciente, porque eu vou ajudar, né? A gente vai ainda discutir se vai fazer a cirurgia ou não. A gente vai fazer um estadiamento, o paciente está com 15 de bilirrubina, aí não tem conversa. É óbvio, de comum acordo sempre com o cirurgião, aí eu faria isso. Eu não sei se vocês estão de acordo, se vocês têm alguma discussão. A punção... Pode dizer. Pode falar, Marcos. A punção aí é fundamental para a gente definir, né? Você colocou aí a possibilidade de adenoma e tal, estou achando que isso aí é um adenoma, mas aquela primeira possibilidade, para mim, é a primeira, né, de tumor. E esse caso é uma demonstração, para quem ainda não acredita em ecoendoscopia, né, que a ecoendoscopia é fundamental, né? Você, é tumor periampular, não sabe o que é, ressonância está em dúvida. Então, a ecoendoscopia pode ajudar no diagnóstico macroscópico, no histológico, e definir se deve ou não fazer a drenagem. Se a drenagem não for possível, a eco também ajuda na drenagem. Mas drenar só para fazer biópsia, não. Tem que fazer a punção para tirar tecido e depois definir. É exatamente isso. Não drenar para fazer biópsia, mas fazer a esfincterotomia para biopsiar. Eu acho isso aí realmente... Isso aí acaba com qualquer intenção curativa de uma papilectomia. Isso tem que ficar claro, Entende? E é impressionante, eu acabei de ver há uma semana os guidelines europeus e os americanos dizendo exatamente isso. Então, eu acho que realmente isso aí, para mim, eu não trato assim meus pacientes, não trato mesmo. Não sigo esses guidelines. O que me parece aí que a lesão está bem delimitada, o que favorece é você fazer essa macrobiópsia, não é isso? Agora, quais são os percentuais de lesão residual nesses casos? Porque você pode ter uma punção aí, vamos dizer, falso negativo ou duvidosa para adenoma ou por uma displasia de alto grau, ou mesmo para um carcinoma que a punção não tenha pego e que você vai fazer a macrobiópsia. A lesão está bem definida, está bem delimitada, né? Dizer, mas qual é o percentual de lesão residual? Ou seja, o paciente tem 70 anos, parece que tem boas condições. Se vier uma biópsia de carcinoma, não tem dúvida, é cirurgia. Se vier uma biópsia duvidosa, você tem algum receio de fazer essa papilectomia para amostragem de tecido? Não, acho que, Humberto, não, a papilectomia, ela é a seguinte, eu entro sempre para fazer a papilectomia de forma curativa. A minha intenção é curativa. Se vier um adenocarcinoma, ela deixa de ser uma papilectomia para ser uma macrobiópsia, onde você vai tomar. Eu não faço, por exemplo, a papilectomia em si já é uma macrobiópsia. Esse é o pensamento. Sim, é isso que eu quis dizer, mas eu estou dizendo assim... Eu não vou mudar a conduta, entende?
Entendi. Isso é que é importante. Eu vou lá, passo a alça e arranco. Ah, veio um adenoma viloso, vamos acompanhar. Ah, veio um adenocarcinoma, vamos discutir com o cirurgião se ele quer operar ou não. As margens vieram comprometidas, a margem profunda. Normalmente, a minha tendência hoje, mesmo no adenocarcinoma, é a gente, daqui 2, 3 meses, ver se tem... A gente faz biópsias por ecoendoscopia e ver se tem lesão ali naquela região. Se tiver lesão, ótimo, opera. Se não tiver lesão, vamos aguardar, vamos ver a evolução do paciente. Essa é a minha conduta hoje. Eu estou falando isso, gente, baseado... Hoje a gente já tem eu, o Otávio, o Eloy, o pessoal lá de Ribeirão, o Kemp, nós já temos praticamente mais de 100 pacientes tratados, entende? Dessa forma. De tumores neuroendócrinos, de tumor de adenocarcinoma, de adenomas vilosos. E realmente os resultados são muito bons. O Eloy, por exemplo, está fazendo um levantamento aí de todos os casos de adenocarcinoma de papila que foram removidos por ecoendoscopia. Alguns foram operados, outros não. E a gente vai ver quais são as vantagens de fazer isso ou não. Ainda a gente não tem esses resultados, mas a gente está tabulando isso. Posso? Claro, Fila, por favor, fica à vontade. Bom, Não só pode, então, como assim, deve. fica sempre essa discussão adenoma, carcinoma. Bom, vamos imaginar, esquece o nome, vamos imaginar que seja uma lesão benigna. Para causar icterícia, ela precisaria estar ocluindo a luz, né? E aparentemente aí ela cresce intramural, né? Então, quer dizer, pensar em adenoma aqui, primeiro eu acho que fica um pouco distante. A outra coisa é que o adenoma nessa localização, ele funciona como um LST. Quer dizer, mesmo que você biopsie e fale é um adenoma, ele cresce, ele continua crescendo distalmente em direção a toda a via biliar, né? Então, aí a minha pergunta é, você acha que uma macrobiópsia retiraria toda a lesão de uma Sim. vez? Ela tira... Olha, a gente consegue remover, nesse caso, por exemplo, eu não tenho muita dúvida que eu conseguiria remover essa lesão por completo. Porque isso que eu queria, isso eu acho importante, para você evitar o piscimil que às vezes acontece comparando com o cólon, né? Você faz uma retirada em piscimil e aí a chance de recidiva é enorme, né? Então eu acho Não, que... se for piscimil, por exemplo, na papilectomia, você tem que indicar o procedimento operatório. Isso, Aí então, não tem conversa, Fila, não tem então isso conversa. acho que é uma discussão importante, porque se você conseguir tirar a lesão em bloco, e o patologista tiver avisado disso para fazer cortes macroscópicos seriados antes da histologia, você tem o diagnóstico, a margem e o estadiamento. Então você dá um conforto enorme para a tomada de conduta adicional ou não. Exato. E outra coisa, por exemplo, o Humberto até fez uma pergunta que eu até não respondi. Na nossa casuística, a taxa de, entre aspas, recidiva de lesão no adenoma, ou até mesmo no adenocarcinoma, foi de aproximadamente 28%. Ou seja, em 28% dos casos, nós tivemos recidiva. Tá? Nós tivemos, por exemplo, adenoma, falha do adenoma, ou a maioria deles, aproximadamente 70%, foram resolvidos com uma ressecção local ou utilização de argon ou utilização de outras técnicas ablativas para remoção dessa área. Pois é, eu acho incrível esse dado porque reforça o conceito de que chamar de adenoma uma lesão neoplásica que não invade nesta região, ela tem que ser olhada com cuidado, porque, na verdade, mesmo não invadindo, ela vai progredir distalmente. Então, você vai ter a manutenção da doença. Perfeito. O Celso, só para completar e para dar um andamento, lembrar que em torno de 30% das biópsias diretas da papila dão falso negativo.
Então, falso negativo está importante. dentro do carcinoma, em torno de 30%. Então, não é desprezível. Então, assim, a conduta de você tirar a lesão toda para ver estadiar, etc., seria, vamos dizer assim, embora tenha os O ideal. riscos da ampulectomia ou da papilectomia, os riscos, né, que não são baixos, né, em torno de 20%, você pode me dizer da sua casuística, mas seria o ideal em termos de você classificar a lesão e o estadiamento. Exato. Né? Exato. Pode continuar, Ibrahim. Sim. Vamos então tomar biópsias endoscópicas e aqui vou mostrar o resultado da anatomia patológica que demonstra um adenocarcinoma intramucoso. Na descrição, um adenocarcinoma viliotubular bem diferenciado e habla de invasão da camada muscular da mucosa na amostra. Filho, eu queria que você comentasse o laudo, queria que você comentasse os achados do que é que você acha, o que é que você esperaria, por exemplo, principalmente, eu queria que você comentasse, com essa biópsia, principalmente, como eu posso raciocinar em relação à invasão nodular linfática? Então, deve ser baixa, não é? Então, você vê, embora ele seja intramucoso na amostra, na biópsia, ele cresce expandindo. Você vê que ele está lá na muscular da mucosa, né? Mas ele cresce expandindo, ele não está invadindo, mas ele está crescendo de forma expansiva. Então, teoricamente, se toda lesão continuar sendo nesse padrão, ele não vai invadir vaso e, portanto, não vai dar metástase. Mas ele vai progredir de forma centrífuga, não é? Correto. Bom, e no fim é uma biópsia, não é? Sim, só foi uma biópsia. Pode continuar, Ibrahim. Bom, então passamos na conducta que foi feita com este paciente. O paciente foi submetido a uma duodenopancreatectomia cefálica robótica. Aqui tem o vídeo do procedimento que não sei se o Dr. Surjan vai comentar. O Dr. Surjan pode comentar. Surjan, fica à vontade. Só mostrando, é bem rápido o vídeo, alguns aspectos da cirurgia para vocês. Aqui é como a gente tem acesso à retrocavidade, tá? Então, a gente faz uma abertura aí no grande epíplon, preservando a vascularização da arcada gástrica, e a gente parte então para a dissecção do piloro. A gente faz a preservação total do estômago, então a gente faz a dissecção, liga a artéria gastroepiploica e aqui faz a transecção do duodeno pós-piloro. Então, essa é mais ou menos a fase inicial dessa cirurgia. Existem diversas formas e sequências para fazer. E aqui, gente, é um linfonodo no hilo hepático, tá? Esse é o linfonodo que a gente chama da cadeia 8A. Era um linfonodo que, confesso para vocês, estava meio grande. Ficamos com uma certa suspeita desse linfonodo. Então, a gente sempre parte para a linfadenectomia do hilo. Em seguida, a gente faz a ligadura da artéria gastroduodenal, tá? Junto da sua origem. E aqui a gente vai ter o plano onde depois a gente vai fazer o túnel da veia porta. Vocês conseguem ver a veia porta já aí. Aqui, então, é a manobra de Cocker. A gente vai liberando o duodeno. Esse foi um caso que essa foi uma das etapas que mais deu trabalho nessa cirurgia, para ser sincero, apesar de ser simples. Depois eu explico para vocês. E aqui a gente já faz a confecção do túnel da veia porta. Eu coloquei algumas imagens para você ver com que clareza a gente consegue enxergar o túnel da veia porta. A gente consegue colocar a câmera bem próximo do pâncreas, a gente absolutamente vê todo o túnel. Vocês conseguem ver no chão a veia porta e aqui o plano atrás do pâncreas. Feito então o túnel da veia porta, que vai ser o nosso plano de transecção. Nesse caso é um NELP de papila, a gente não tem tanta preocupação assim com a margem pancreática. E faz a transecção do pâncreas com bisturi harmônico. Quando a gente encontra o ducto, a gente faz a transecção do ducto com lâmina fria, tá? E tenta deixar um coto de ducto para a gente fazer mais facilmente a anastomose, a transecção, então, dissecção e transecção da via biliar. E olha a quantidade de bile que saiu na hora que a gente fez a transecção da via biliar, um monte de microcálculos.
quer dizer, esse ducto estava sob regime pressórico. Humberto, não sei como realmente, Humberto ou Marcos, não sei como o ultrassom não viu essa dilatação de via biliar. E a gente nem acessa o andar inferior do abdômen nessa fase. A gente faz a transecção do trites pelo andar superior do abdômen e puxa a alça que a gente vai levar para as anastomoses através do andar superior mesmo. Aqui é a liberação final da peça. O pâncreas se estendia bastante para trás da veia porta e esse é um plano que a gente sempre toma muito cuidado nas duodenopancreatectomias para ressecção de linfáticos, para amostragem tecidual. Então a gente segue bem junto da artéria mesentérica superior. E aqui completando a extração da peça. Não sei por que nesse vídeo não gravaram lá no robô a parte da reconstrução, mas de qualquer forma, a partir daqui, a gente pega essa alça que a gente subiu e faz numa alça única pancreato jejunal, a bílio digestiva, e depois acessa o andar inframesocólico, aqui é o aspecto final da ressecção, e faz dá para ver o coto pancreático, a veia porta, a via biliar. Aqui é já reconstruído, a gente revisando, então aí está a bílio digestiva. Aí o aspecto da pancreato jejunal. E no andar inframesocólico aqui, a duodeno jejunal, a gente puxa essa mesma alça e já faz a anastomose duodeno jejunal. Um comentário só, Arden, só rapidamente para discussão. Aqui é a peça cirúrgica. Representei bastante. Se alguém quiser, representei bastante, tirei bastante foto, porque eu achei uma imagem bem bonita e muito congruente com o achado da endoscopia e da ecoendoscopia. Aqui, então, a peça aberta através do colédoco, mostrando essa progressão que o Dr. Fila diz em direção ao interior da via biliar. Mas você vê nessa peça, né, Rodrigo, que bem aqui na região, aqui que está o tumor, né? Você vê esse tecido aqui, parece uma pequena bola, exatamente como a gente viu na ecoendoscopia. Parece uma pequena bola. E aqui, muito provavelmente, né, do lado direito, né, do que vocês estão vendo, porque eu não tenho a seta, né? Exatamente aqui, vocês acham que tem a parede do colédoco. Toda essa região aqui seria removida pela papilectomia, ou seja, a gente ia fazer uma ressecção bem importante. Bom, vamos aguardar o resultado da biópsia, né? Vamos aguardar o resultado da peça operatória. Só alguns comentários, Celso. Claro. Esse é um caso que eu fui esse caso foi o ghost surgeon, na verdade, assim, o paciente não era meu, era de um colega, paciente internado, e eu só basicamente operei esse paciente, então assim, até a tomada de decisão de condutas foram dos colegas, obviamente não discordei da conduta, né? Mas eu acho que aqui, sinceramente, eu acho que ainda tem um campo muito grande para a gente entender, né? Muito, muito grande para a gente entender. Então, assim, obviamente, quando a gente levanta esse tipo de discussão, a gente vai contra milhares de paradigmas aqui, né? Então, assim, é diferente um tumor de pâncreas de uma neoplasia de papila, né? E, assim, mas a princípio, que a gente mantém um conceito ainda do tratamento do carcinoma de pâncreas, do adenocarcinoma de papila, a gente ainda encara a cirurgia com um certo papel de amostragem linfática, amostragem ganglionar, quer dizer, a gente parte para uma ressecção em que a gente faz linfadenectomia, mesmo sendo um tumor de papila, tenta seguir um plano posterior em relação àquela ressecção posterior do pâncreas que eu mostrei atrás da veia porta, dissecando até a artéria mesentérica superior e tirando todo esse tecido, tanto para amostragem tecidual, para estadiamento e também intraoperatório. E além disso, também para nos casos de adenocarcinoma de cefálico ductal, para diminuição do risco de recidiva nessas margens retroperitoneais, tudo. Eu discuti com você, Celso, e aquilo que eu falei, talvez eu seja mais entusiasta da ressecção por endoscopia do que boa parte dos colegas. Esse caso foi discutido numa reunião de oncologia. Tivemos colegas cirurgiões que se exaltaram até psicologicamente por causa disso.
Mas eu acho que a gente, no final das contas, pensando sobre isso, a gente entende muito pouco, né? Na verdade, assim, para mim, o câncer de pâncreas, a papila é um pouco diferente, mas, assim, desde o princípio a gente está lidando com uma doença sistêmica. A gente já vê, extrapolando um pouco para outros casos, terapias ablativas para câncer de pâncreas. Eu acho que, no fundo, a gente nunca estudou a fundo a progressão desse tumor, por onde ele progride, o que diretamente afeta a recidiva. A gente tem feito algumas brincadeiras aí com brincadeira no bom sentido, com a fluorescência robótica, e durante a cirurgia estamos começando a injetar verde de indocianina perilesional em tumores de outras partes do pâncreas, e a hora que a gente injeta e vê em tempo real ali a drenagem linfática do tecido pancreático por fluorescência, quer dizer, um negócio absolutamente impossível de não entender o que está acontecendo, o negócio brilha em verde na sua cara. A gente vai publicar agora isso daí, Celso, depois até falo com você para você me ajudar na publicação. A gente não entende ainda nem a drenagem linfática do pâncreas, para ser bem sincero. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, nas tumores do corpo do pâncreas, a gente está entendendo a drenagem linfática hoje de uma forma completamente diferente do que a gente imaginava, drenando para territórios completamente diferentes. Quer dizer, o corpo do pâncreas drena para a raiz do meso muito mais do que em direção ao tronco celíaco. Então, assim, o que eu tenho certeza é que a gente ainda não entende isso direito. E eu não consigo ver com maus olhos a interpretação, como o Dr. Fila agora estava falando, né? Então, assim, esse é um tumor que, pela anatomia patológica da biópsia, a probabilidade de progressão para invasão, quer dizer, para mandar metástases linfonodais, para mandar metástases hematogênicas, é muito baixo. Né? Então, assim, esse doente vai morrer por causa de uma ampulectomia, ou o doente que, por acaso, vier a morrer de um câncer de papila, vai morrer por outros fatores, independente de ter sido submetido a uma duodenopancreatectomia ou um tratamento endoscópico, né? Eu acho que nesse caso, o mais interessante que a gente tem para ver, esse linfonodo que está aumentado, que é o 8A, não é o linfonodo que vigia a via biliar. Não é aquele linfonodo que você tem colestase e tem alguma alteração colestática aumenta, não é o linfonodo do lado direito do colédoco. Esse é um linfonodo já da artéria hepática. Então, assim, acho que esse caso a gente precisa ver o AP desse linfonodo, que a gente não pode esquecer disso e não pode esquecer de revisitar esse caso, mas eu acho que esse linfonodo aí não vem comprometido. Perfeito. É isso aí. Alguém tem mais algum... Você tem mais alguma coisa, Ibrahim, por favor? Não, São as só que o peças, paciente né? teve uma boa evolução, estava fazendo o controle da amilase por drenagem, que foi de 34 o último, e estava em planos de alta. Exatamente. Esse é um caso interessante, né? Que suscita uma grande... Você vê... nós trouxemos esse caso até sem ter a biópsia, né, da peça operatória, porque esse caso foi decidido aqui na última semana. Mas eu quero que vocês entendam qual é que é a grandeza desse caso, né? Olha a grandeza do caso em relação a tudo aquilo que foi feito. E eu acho que o Rodrigo falou muito bem, né? Se esse nódulo linfático, por exemplo, tiver comprometido, ou seja, já é uma doença extremamente avançada. Nós, entre aspas, né, submetemos um paciente a uma duodenopancreatectomia que realmente não teve finalidade curativa, né? E essa duodenopancreatectomia seria muito bem, entre aspas, substituída pela papilectomia, talvez, né, se a lesão vier localizada única e exclusivamente no esfíncter. Então, você vê a nuance, né, e a grandeza desse caso. Eu acho que esse caso é um caso que nos remete a muitos ensinamentos, muitos conceitos, muita coisa que realmente muda bastante, né? Muda bastante o nosso raciocínio de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, nessa prática clínica diária. Eu acho que isso aí que é muito importante. Eu queria ouvir os comentários aí finais aí do Humberto, da Raquel, do próprio Fila, que eu acho que são importantes, e quem mais quiser comentar, fica bem à vontade. Nós temos ainda mais um tempinho. O Surjan falou em paradigma, né? E você novamente agora falou da gente tentar separar um pouquinho as doenças, né? Acho que o Surjan, a mensagem é essa: separar as doenças
e tentar entender melhor. Então, em termos de paradigma, para você, na sua conduta atual, ou sempre foi assim, eu não sei, qual é o limite de você fazer a ressecção endoscópica? Você segue os números publicados ou você tem uma atitude de mais expandir mais, você tirar lesões maiores do que 2 centímetros? Não, eu sou, Vamos supor o eu sou, seguinte, se viesse um adenoma com displasia de baixo grau, né? Você certamente partiria para a ampulectomia, com né? certeza. Então, assim, qual é o limite de tamanho dessa lesão? A gente está falando em paradigma, em repensar na abordagem dessas lesões, né? Separar um pouquinho pela evolução, pela agressividade da lesão, que é menor do que os tumores de pâncreas e tal. Quer dizer, essa denominação de tumores periampulares, quer dizer, continua ainda uma abordagem única, basicamente uma abordagem única. Então, pelo que eu estou vendo, que você comentou agora, quer dizer, a gente tentar pensar numa abordagem um pouco diferente para essas lesões. Então, no caso da gente da endoscopia, o que seria? Seria alargar mais os parâmetros de ressecção endoscópica? Na verdade, na nossa casuística, nós temos um caso lá que a gente fez, era um adenoma viloso que cresceu como uma árvore com uma grande copa. E ele tinha mais do que 4,8 centímetros Mas nós demos muita sorte, porque a gente conseguiu introduzir a pinça por cima e depois conseguimos colocá-la por baixo, né? E ela removeu a lesão por completo. Então, eu assim, depende muito das condições que você tem, né? Eu acho que a questão é um adenoma viloso. Por exemplo, eu não tenho dúvida, a gente trabalha com o Rodrigo, trabalhamos com outros cirurgiões de pâncreas, e que pensam mais ou menos como a gente. Nós já tivemos vários casos, né, com o Rodrigo, com o próprio Marcel. A gente já teve vários casos de tumores de papila que foram removidos por papilectomia. E a gente tem casos que a gente está acompanhando até hoje, e é de boa evolução. Então, não vejo muito problema em relação a isso mesmo. Eu acho que o tamanho, quando é muito grande, vai te trazer dificuldades. O problema é se há uma lateral spreading. Aí a coisa complica. Aí realmente a coisa complica, porque é aquilo que eu falo, a papilectomia, ela é boa para lesão como essa aí que vocês acabaram de ver. É uma lesão que ela está confinada, totalmente confinada ao aparelho esfincteriano. Se ela já pega a mucosa que vai para o duodeno e tudo, aí posso falar uma coisa? Eu prefiro que o surgeon faça duodeno-pancreatectomia. Sabe por quê? Eu vou ficar fazendo ISD, mucosectomia nessa região. Eu acho que não vale o risco. Honestamente falando, não vale o risco. Eu sempre procuro otimizar minhas condutas da melhor forma possível. Então, eu acho que nesse ponto não vale o risco. Celso, Oi. posso responder de uma forma, não discordar, mas responder de uma forma diferente? Claro, fica à vontade. Vou falar como eu encaro isso hoje, tá? Existe, obviamente, o limite anatômico claro, né? Então, vou falar na minha área. Uma coisa é ter uma encostada na porta. Ainda hoje a gente vê resultados numa ressecção lateral, uma ressecção e anastomose curta de veia porta para alguns casos, término terminal, tal. Outra coisa é o caso INOP. Tumor de papila, imagino que para vocês tem o caso INOP, né? Anatomicamente, obviamente, INOP, que vai ter que partir para cirurgia, e existem os outros casos. Eu vou te falar o que eu discuti com o colega que é o médico desse paciente. Ele me perguntou qual que seria a minha conduta. Eu falei, minha conduta é só combinar um dia que o Ardengue está disponível às 6 da manhã e que o Da Vinci XI está disponível para o dia inteiro. Eu falei, é um pouquinho grande, eu não vou determinar o limite de ressecção anatômica por via endoscópica aqui, porque eu não sei determinar, simplesmente. Eu falei, o que eu faria? O Ardengue falou que dá para tirar. Combina com ele um dia que a gente tem o robô e ele pode começar cedinho.
O que poderia acontecer? A gente está junto no centro cirúrgico. Então, assim, o que poderia acontecer? Você poderia perfurar, causar uma perfuração. Sabe o que ia acontecer? Não ia inviabilizar nem dificultar em nada a duodenopancreatectomia. Aí a outra opção seria você ter sucesso na ressecção. E aí a gente não ia complementar, obviamente. E aí, eu vou ser sincero para você, sabe onde a gente tem um bom respaldo para o limite do que a gente está fazendo? Com o fila. Então, assim, uma coisa seria o fila virar para a gente e falar, pessoal, tem adenocarcinoma aqui, mas não vejo risco de invasão linfática, não vejo risco desse paciente ter uma invasão microvascular que possa mandar uma metástase. Então, assim, a gente tem mais de uma barreira de contenção. A gente tem uma barreira anatômica, que isso é resolvido com o endoscopista e o cirurgião na sala, para uma complicação imediata. A gente tem uma barreira da indicação de vocês, e no final das contas, isso vai para a anatomia patológica. Então, aí se o fila pega uma peça e fala, ó, tá espraiando, o risco disso daqui é muito grande, ou eu acho que pode ter uma invasão linfática, algum outro risco, tudo bem. A gente complementa com a cirurgia. O procedimento, sabe o que vai atrapalhar o nosso duodenopancreaté depois? Zero. Nada. Literalmente zero. Né? Aí, na verdade, Surgeon, você está propondo um trabalho, né? Está propondo um trabalho. Qual é que é o trabalho? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente pega imediatamente antes da sua duodenopancreatectomia, eu vou lá e faço a papilectomia. E depois a gente compara o resultado, vê o que a gente tirou e vê o que a gente tirou através da papilectomia, e o Philadelphia vai olhar exatamente a peça operatória, se sobrou alguma coisa ou não, e se tinha nódulo linfático ou não. Esse é um trabalho interessante, eu diria. Celso. Oi. Para finalizar a minha participação, eu acho assim que a gente vem evoluindo muito, né? A cirurgia saiu de uma lapa enorme, né? Para uma cirurgia robótica, né? E nós estamos avançando também, nós da endoscopia, né? Os nossos aparelhos melhoraram e eu estou assim ansioso para que a plataforma da robótica venha vingar na nossa área. Porque esses casos precoces, borderline, a gente vai tirar muito esses casos através da cirurgia se a robótica endoscópica vingar. E eu acredito que vai vingar. Mas uma coisa que eu também espero é que cada vez mais os fármacos, os quimioterápicos avancem. Porque esses vão ajudar bastante a gente no sentido de tratar o paciente de maneira minimamente invasiva, né? Então, a quimioterapia vai melhorar, porque existe interesse de todos, inclusive dos laboratórios. E o que eu estou falando aqui foi que mãe menininha do Cantuar cantou no meu ouvido agora. Não sei se é verdade ou não, viu? Um abraço, bom certo. Dia. Um bom dia. Bom, gente, se alguém tiver algum comentário, por favor, fique bem à vontade. A gente promete que vai trazer o resultado da peça nas próximas reuniões, assim que sair o resultado da peça, para a gente dar mais uma apimentada na nossa discussão. E se alguém tiver algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Raquel, não sei se você quer fazer algum comentário. Bom, se nós não temos nenhum comentário, então eu vou me despedindo aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e a gente se encontra na próxima terça-feira, né? Sempre lembrando que esse mês aqui, no dia 17 de julho, guardem a data, nós vamos ter uma grande reunião do pâncreas com o grupo de estudos de doenças pancreáticas. Daqui a pouquinho vocês vão receber o convite, né, através dos grupos. Inclusive, nós vamos ter o professor Thilo Hackert, que é da Alemanha, que é um eminente cirurgião. Então, eu conto com a presença de todos vocês nessa reunião, que vai ser uma reunião muito interessante, onde nós vamos estudar, nós vamos apresentar casos clínicos de fístula de pâncreas, pancreatite crônica, pancreatite aguda, tumor neuroendócrino do pâncreas e adenocarcinoma do pâncreas. E a gente vai discutir, e a gente gostaria muito da presença de todos vocês. Vai ser um curso free, né? Ou seja, absolutamente não vai ter custo nenhum, e vai ser num sábado, que vai ser num meio sábado, das 8 até o meio-dia. Muito obrigado mais uma vez, e espero ter todos vocês na próxima
na próxima semana, terça-feira, às 6 horas da manhã. Então, tchau para todo mundo, Ok. um abraço e muito Tá obrigado bom. mais uma vez. Tá bom, ok. Bom